país não tem uma capacitação específica para missionários. E meu plano é trabalhar com isso no Reino de Deus. Então, eu fiz seminário 2 anos lá, só que não cumpri as minhas expectativas. Então, a minha igreja, que tinha um contato aqui, me enviou para cá. E aí eu convalidei as minhas matérias e estou cursando o curso de teologia aqui. O foco que a gente tem na igreja, ela é diferente. Ela é curta, é tempo curto para que a gente possa se capacitar. E já quando você vem ao Instituto, você participa assim, do estudo mais profundo. Nós estamos terminando a exegese, todas essas partes. Então, o que ele faz? Ele capacita, ele estuda profundamente as raízes, as histórias, as línguas hebraicas e gregas, da onde você pode tirar um conhecimento mais profundo. Desde que eu cheguei aqui no IBA, eu ganhei muita confiança, porque eu aprendi, tudo que eu aprendi, eu pensava que eu sabia alguma coisa. Eu cheguei aqui, eu comecei de zero, porque tudo que eu acreditava, quase a maioria são falsos ensinamentos, às vezes, que não é bom ensinamento que receberam a maioria das palestras que eu participei, alguns seminários lá. Tudo que eu participei, eu vi que não valia a pena, porque eu aprendi coisas tanto errado, eu ensinava uma coisa tão errada. Quando a igreja, o pastor Nelson, foram para fazer evangelismo na aldeia, e na aldeia, eu estava lá na aldeia esse ano, no dia que eles foram, e fizeram evangelismo, eu apareci no meio do multidão lá e com curiosidade foi chegando e perguntar para eles de onde que eles são. Eles falaram que conheceram o meu tio Darcy, falaram para mim se eu tenho interesse de estudar, de continuar estudando. Eu falei, aceitei na hora, eu falei que eu tenho esse desejo de continuar estudando, mas eu estou falando sobre estudo da Bíblia, estudo bíblico. Eu tenho uma dificuldade em entender sobre a palavra de Deus. Eu quero aprender, quero ajudar meus povos que eles têm dificuldade de compreender algumas coisas da parte de Deus. Até que hoje, quando eu voltei nas férias, alguma coisa que eu tenho aprendido aqui, vendo o conhecimento que eles têm aprendido do antigo, dos missionários como os americanos, é bem diferente. Eu tenho aprendido muitas coisas práticas aqui, no que é com relação à plantação, revitalização de igrejas, ao que significa o desenvolvimento com as pessoas mesmo, enquanto um ensino. Uma área bem específica do IBA é a didática do ensino e a metodologia para nós desenvolver bem essa área, né? Mas desde que eu cheguei aqui, aprendi muito mais melhor. Eu conheci, agora eu tenho quase que eu conheço a Bíblia. Eu posso falar agora com segurança. Então, certeza, porque aqui na IBA tem bons pastores treinados, que têm muita capacidade de ensinar. Eu aprendi muito, eu tenho essa confiança muito agora. Agora, Deus obrigado, eu estou pegando em outras igrejas já. Já recebi muito convite pregando. Isso me dá segurança. Se eu voltar ao meu país, eu creio que vou mudar algumas coisas que precisam ser mudadas. Com o treinamento que eu recebi aqui. Porque muitas coisas às vezes que nós estamos praticando, porque nós não sabemos. Pensamos que nós estamos certos. Mas aqui eu entendi muitas coisas, às vezes, que nós estamos praticando é muito errado. É preciso mudança de algumas coisas na igreja. Eu adquiri muito conhecimento aqui e pude adquirir formas de trabalhar, de alcançar mais vidas, né? E facilitou porque agora tem a ferramenta para trabalhar, não é só força de vontade. Tem sido muito bom para meu trabalho. Eu trabalho especificamente com crianças e adolescentes. Então, o IBA é muito prático, tem me ajudado muito. Tem matérias específicas para isso. Então, tem sido uma experiência ótima. O trabalho de Deus é algo que às vezes nós não vemos a curto prazo, né? Mas, com certeza, eu percebo uma maior facilidade no desenvolvimento das minhas aulas, de uma pregação, de um devocional. Eu tenho já um parâmetro, alguma ideia de como deve ser algo bem feito. Então, isso tem me dado uma ideia de uma estrutura melhor. IBA representa para mim muitas coisas.
porque o Riba está me treinando mesmo. Eu sou um obreiro bem preparado para preparar outras pessoas, principalmente a pessoa da igreja lá. Para ser um bom pregador, um bom evangelista e um bom professor para ensinar. Riba representa tudo para mim, porque o conhecimento hoje que eu tenho através de Riba. O Instituto ele visa justamente buscar, né, ou oportunizar as igrejas para que os membros tenham condição de uma melhor formação para servir na sua igreja local, ou em alguns casos, como é, né, o propósito maior, servir em campos missionários e evangelísticos, abrindo novas igrejas, abrindo novos trabalhos no interior, né, não só do Brasil, mas também agora com alunos estrangeiros, podendo servir até fora do Brasil. Então é uma oportunidade que as igrejas têm de encaminhar pessoas para uma melhor formação, tanto para a igreja local, como também igrejas que serão plantadas, ou trabalhos missionários em campos estrangeiros, ou campos locais também. O Instituto Bíblico Augusto Araújo tem, dia após dia, se solidificado no Estado, e isto é algo que está claro e patente dentro do meio evangélico mato-grossense. Exatamente porque a abrangência do IBA não é somente dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas existem outras comunidades, inclusive pentecostais, que têm participado e aprendido a Escritura Sagrada conosco. O objetivo é que a gente passe o bastão, aquela ideia de 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, onde a Bíblia diz que nós devemos ensinar outros para que eles instruam outros. A ideia de um atleta correndo, passando o bastão para outro, e a corrida de troca de bastão é algo fundamental, porque se você não passá-lo no tempo certo, exato, se ele cair no chão, ele atrapalha todos os outros concorrentes. Portanto, a gente tem tido esta preocupação em ensinar a Escritura com fidelidade, para que outros ensinem as Escrituras com fidelidade, e assim a cada dia nós sejamos preparados para enfrentar os embates desta vida, os problemas, em várias ramificações da igreja. Exatamente porque nós cremos que, na medida em que as pessoas conhecem mais as Escrituras, maior também será o temor, o amor, a reverência e o respeito que elas terão por Deus. Nós vivemos uma crise evangélica, não somente nos Estados Unidos e na Europa, mas infelizmente também no Brasil. E nós atribuímos isto aí tudo à consequência da falta de conhecimento das Escrituras. E por conta disso, nós vemos pessoas que às vezes acreditam em coisas que não estão pareadas com a Escritura, não estão fundamentadas na Palavra de Deus, não estão basiladas na revelação santa do nosso Senhor. Então, o compromisso do Instituto Bíblico Augusto Araújo, que pela graça do Senhor, bondoso Deus, tem nos ajudado na estruturação e no desenvolvimento e crescimento do conhecimento em relação às igrejas evangélicas aqui, tem a finalidade de ajudar os irmãos que estão se preparando para serem bons ministros de Cristo, vivendo de forma irrepreensível, com santidade, com pureza e ao mesmo tempo conhecendo as Escrituras Sagradas, mostrando que erudição e piedade são coisas que podem andar juntos, que podem caminhar de forma muito bem alinhadas, muito bem pareadas umas com as outras. Então esse tem sido o desejo nosso, para a glória do nosso Deus, porque o nosso fundamento em tudo que nós fazemos aqui tem como objetivo a honra e a glória do nosso Senhor, no nome de qual nós temos tentado caminhar e ensinar as Escrituras com fidelidade.